Muito bem, vamos lá. Começamos mais um encontro da Jornada da Consciência do programa do Bold. E hoje quero começar primeiro dando parabéns para todas e todos que efetivamente fizeram, cumpriram a sua parte nessa primeira semana. Então, parabéns para quem participou dos encontros ou para quem assistiu a gravação e respondeu forms corretamente, para quem fez todas as atividades, para quem de repente eventualmente não fez, dá tempo de acelerar o processo aí e entregar as próximas atividades. Então, só recapitulando o que eu falei na semana passada, mas é importante, porque eu vi que algumas pessoas ainda estavam com dúvidas lá no grupo, então eu vou trazer aqui bem rapidamente. Toda semana a gente libera atividades. Bom, então, hoje a gente libera algumas atividades, amanhã a gente libera mais algumas, se eu não me engano, vão ser duas hoje e duas amanhã, tá? Então vão ser 4 atividades que a gente tem, uma entrega prevista para segunda-feira da próxima semana. A gente continua sugerindo que vocês entreguem antes, tá? Porque assim como vocês, alguns de vocês já tiveram problemas com o GC, hoje, por exemplo, nós tivemos do nosso lado aqui um problema com o GC, e vocês devem ter visto, eu até fiz uma brincadeira com vocês lá do grupo, que a atividade 3 demorou para ser devolvida. Então a gente conseguiu devolver a 1, a 2, a 4 e a 3 deu uma enrolada. E por este motivo a gente não vai conseguir divulgar o status Boulder hoje. Inclusive, há minutos atrás eu mandei essa informação também no grupo do WhatsApp. Tá? Então, para evitar esse tipo de situação, eu sugiro que vocês entreguem antecipadamente. Então, quem puder entregar amanhã, na sexta, no sábado, no domingo, faça, tá? Para não correr risco. Até mesmo porque eu sei que algumas pessoas tiveram problemas, por exemplo, com o drive que estava lotado, e aí não estava conseguindo subir a informação. Então, cuidado. Tá? Por quê? A gente, salvo, lógico, algumas raríssimas exceções que a gente, é, não vou falar que julga, porque a gente não faz aqui julgamento, não é um tribunal, mas que a gente avalia, né, algumas exceções, como, por exemplo, vou dar exemplo da turma anterior, tá bom? Na turma anterior, a gente teve 2 pessoas que, ao longo dessa primeira jornada, perderam parentes. Uma moça perdeu a mãe, a outra perdeu algum parente próximo que eu não lembro quem era. Gente, nós temos empatia e solidariedade com vocês para dizer, olha, tudo bem, entrega na próxima semana. A gente vai aceitar como atraso, porque é um fato que não está no nosso controle. Né? Agora, mas eu não consegui por falta de tempo. Gente, aqui é um programa que desde o primeiro dia a gente está dizendo, é para vocês se capacitarem, para vocês serem pessoas melhores. Se você não está conseguindo organizar o seu tempo ou fazer uma boa gestão do seu tempo, mais um motivo para você se exercitar. Né? O Bold vira mais um exercício, mais um estímulo para que isso aconteça. Tá certo? Então, assim, recados dados, vamos para o que interessa. Quero fazer uma pergunta bem simples, que talvez a resposta não seja tão simples assim, mas vamos começar respondendo, e aí vocês podem responder aí no chat, eu vou acompanhando aqui, conforme vai subindo aqui. Respondam essa pergunta. Pergunta super simples. Quais são os seus sonhos? E aqui, gente, a gente não está falando de tamanho de sonho. A gente está falando de todas as possibilidades de sonho que vocês podem e devem ter. E quando eu falo devem, por favor, não levem isso pelo lado negativo. É dever no sentido de, poxa, se a gente sonha, a gente tem perspectivas. Né? Então, olha lá, casa própria, por enquanto, está despontando aqui. Mas tem vários outros. Quero ouvir aí, quero ver. Deixa eu ler aqui um pouquinho o que vocês estão trazendo. Vai colocando aí, gente. Mesmo que não dê tempo de a gente ler tudo, mas vai colocando. Estabilidade, equilíbrio emocional, espiritual e financeiro. Olha que legal o Onofre colocou aqui com a gente. Estabilidade financeira.
ter minha casa do meu jeito, olha que interessante, né? Tem gente que colocou, quero ter a minha casa própria. Tem gente que está colocando, não, eu quero ter a casa do meu jeito. Por quê? De repente, precisa fazer algumas mudanças, alguns ajustes, ser mãe, os filhos formados e felizes, viajar o mundo, estabilidade financeira, ter filhos, empreender, ter casa própria, independência financeira, viagem internacional com a família. Olha quanta coisa, gente. Abrir minha loja. Olha aí, gente. Adoro isso. Me formar em perícia criminalística. Eu gosto quando a pessoa é específica, assim, ó. Vai direto no ponto. Muito bom. Ter um emprego. É isso, gente. Olha quanta coisa legal. Peraí que agora eu vi alguma coisa que a Bárbara escreveu aqui. Ter boa condição financeira do tipo, tenho tudo que preciso e possa luxar de vez em quando. Gente, adorei a expressão. Vou começar a usar, viu? Bárbara, vou pegar emprestada essa expressão que eu vou luxar também. Não sei se eu vou luxar. Eu tenho meus dois braços luxados, né? Meus dois ombros. Não, não é assim, né? Imagino que não seja isso. Mas tá bom, vamos lá. A gente segue na vida. Passar no concurso público, ter dinheiro, faculdade fora do Brasil, fazer mestrado, entrar na faculdade, conquistar meu legado. Ó, oh, Thierry trouxe alguma coisa interessante aqui. Conquistar meu legado, ser reconhecido mesmo após a vida. Olha, Thierry, adorei a sua frase. E está totalmente conectado com o que a gente vai falar hoje, tá? Parabéns. Muito bom. Então, olha só, gente. Muitos de vocês colocaram aqui, né, a questão financeira, algumas questões emocionais, ter a questão, né, muitas vezes tem aí o ponto de constituir família, né? Então ter filhos, ou mesmo o avanço, o crescimento desses familiares, então dos filhos se formando. Quando a gente fala, né? E aí eu vou tirar um pouquinho aqui da tela agora a nossa frase, a nossa pergunta, para ver um pouquinho mais vocês aqui. Então, quando a gente fala de sonhos, nós estamos falando de algo que é individual, é seu, e que te leva a uma conexão com os seus valores, né, com as suas crenças, mas acima de tudo, com o seu propósito, com algo que você quer muito. Né? Que quando a gente fala de sonho, lógico que sonho muitas vezes é abstrato, né? A gente não consegue muitas vezes tatear o sonho. Né? Lógico, se eu conquistar uma casa, óbvio, você vai conseguir saber. Você vai conseguir olhar para aquilo, você vai conseguir tocar naquilo. Um carro, ter filhos. Mas muitas vezes tem coisas que a gente quer muito, que a gente deseja muito, mas elas podem não ser tão palpáveis. E aí eu vou pegar o exemplo do Thierry, que colocou, que escreveu aqui para a gente, conquistar um legado, ser reconhecido mesmo após a vida. Alguém que colocou aqui, ter um equilíbrio emocional, espiritual, né? São coisas que a gente não consegue tatear, mas faz parte de cada um de nós. E aí a gente pode levar essa expressão, né, ou esse contexto, para uma expressão, melhor dizendo, chamada propósito. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida neste momento? Porque, lembrando, propósito de vida, ele não precisa necessariamente ser único para a vida inteira. Pode ter um propósito, você alcança, você chega naquele propósito, e aí você pode ter um novo. Né? Eu vi que alguém colocou aqui, quero trabalhar como voluntária de uma ONG. É um propósito. Mas o propósito não está limitado a trabalhar em uma ONG, ser voluntário em uma ONG. É fazer algo para outras pessoas que necessariamente não precisa ter retorno financeiro.
Percebe como que tem um contexto muito maior quando a gente fala de propósito? Não é só ir lá e fazer uma atuação voluntária, mas sim você ter um bom motivo, ou uma boa motivação para aquilo que você está buscando, para aquilo que você deseja, para aquele sonho que você está querendo alcançar. Faz sentido isso para vocês, pessoas? Quero saber aí se está ok, está fazendo sentido, porque é nessa linha que a gente vai trabalhar hoje. Tudo bem? E aí, olhando para tudo isso, a gente pode falar dos seus propósitos é, emocionais, sentimentais, sociais, mas também profissionais. Então, teve gente que colocou aqui: quero empreender, quero ter a minha loja, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ótimo, quero conquistar um emprego, quero. Tudo isso está dentro do grande espectro do propósito, né? Daquilo que a gente deseja. Mas a gente sempre vai buscar isso de uma forma que faça sentido também nas nossas vidas, né? Que realmente tenha coerência com algo que a gente está buscando, que a gente está querendo, que a gente está tentando conquistar. E aí, para facilitar essa ideia de propósito, e talvez até mesmo para a gente começar a construir essa ideia de propósito, né? Essa ideia, ou talvez ter mais ciência, né? Mais clareza, pode ser esse propósito, a gente vai utilizar uma metodologia chamada Ikigai. É uma metodologia japonesa que acredito que alguns de vocês possam conhecer, ou talvez vários de vocês já conheçam. É uma metodologia que fala sobre o propósito da vida, né? O entender sobre propósito. Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês como que é essa mandala, tá? Então, a gente tem uma mandala que faz uma intersecção de 4 estágios, ou 4 quadrantes, ou 4 círculos, ou 4 aspectos, e que nessa intersecção, ou nessa união de todas elas, a gente tem a formação do Ikigai, que é o centro de tudo, que é onde a gente encontra o propósito. Tá? Então a gente tem a parte da missão, da vocação, do profissional e das suas paixões. Tudo bem? Depois essa imagem vai ficar disponível para vocês, mas quem quiser ir anotando, vai anotando, porque eu vou trazer algumas informações aqui. Lá no Google Sala de Aula, lá no GC, vai ficar disponível um material sobre isso. Se não tiver lá, eu coloco daqui a pouco, tá? Depois que terminar aqui o nosso encontro. Mas é importante que a gente comece a pensar dentro desses 4 aspectos, né? Ou desses 4 espaços aí. Porque na hora que a gente juntar tudo, nós encontramos o nosso Ikigai, ou cada um de vocês vai encontrar o seu Ikigai. Deixa eu só fazer um ajuste aqui para facilitar para a gente. Espera aí. Se vai dar certo. Se não der, tudo bem. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. E aí, para a gente chegar em cada uma dessas... Gente, não se preocupe em ler tudo que está na imagem, porque para alguns vai ficar pequenininho que está no celular, tá? Depois eu vou passar um outro slide com essas mesmas perguntinhas aí que estão na volta, tá bom? Mas para a gente começar a identificar cada um desses aspectos, a gente vai fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, nessa parte de cima aqui, ó, a pergunta que a gente faz é: quais são as coisas que eu amo fazer? Aquilo que aquilo para mim é maravilhoso. Eu amo fazer X coisa. 10, 20, 50 coisas que forem, não importa. Mas quais são as coisas que fazem sentido para mim? Depois, aqui um pouquinho do lado direito, nessa parte mais alaranjada, a gente está pensando em coisas que o mundo precisa, o que está precisando, né?
E daqui a pouco eu explico por que essas perguntas. Tá? Nessa parte de baixo aqui, opa, tá vazando o áudio. Na parte de baixo, onde está em azul, nós estamos falando quais são as coisas que eu posso fazer e as pessoas me pagam por isso, me remuneram. Aqui a gente está falando de troca financeira mesmo. Ah, eu cozinho para fora, eu faço docinhos para fora. Perfeito. Você pode fazer isso e ganhar dinheiro com isso? Posso. Ótimo. É o que a gente vai olhar aqui nessa parte de baixo. E para fechar, a gente tem aqui no campinho verde, né, nesse círculo verde, coisas que você sabe fazer muito bem. Então percebam, as coisas que eu amo, pode ser que eu saiba fazer muito bem, mas necessariamente uma não tem a ver com a outra. Eu posso, por exemplo, amar cantar, mas ser a pessoa mais desafinada do universo. Eu já sei que eu não faço bem, apesar de amar fazer isso. Tudo bem? Então, é com essa ideia que a gente vai começar a trabalhar. Tudo bem até aqui, pessoas? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem algum questionamento? Vamos aproveitar, porque aí depois eu já engato na continuidade. Se tiverem, pode inclusive abrir o microfone, aí, levantar a mão, abrir o microfone. Tomar um gole d'água enquanto isso. Tudo bem? Podemos seguir? Então, bora lá. Então, agora a gente começa a. Eu não vou falar que a gente vai desenhar a nossa mandala, porque não, vocês não vão conseguir fazer isso agora. Tá? Mas vocês já podem começar a pelo menos fazer um rascunho aqui. Então, quem tiver aí com papel e caneta, ou quiser anotar no computador mesmo, né, um bloquinho de notas, alguma coisa, já vai anotando, que vai ajudar vocês bastante. Tá? Então, bora lá. Deixa eu só passar a tela aqui para a gente começar a falar um pouquinho mais. A gente fala do que eu amo fazer, que é aquela parte que eu perguntei para vocês, o que vocês amam fazer? Né? E eu vi aqui que alguém escreveu já, amo desenhar. Ótimo. O que mais você ama fazer? Né? E aqui a grande reflexão é, eu não preciso receber um centavo por isso. Eu faço isso de graça. Eu amo fazer, eu faço isso de graça. Tá? Então, esse é um grande ponto. Nessa primeira parte, onde a gente fala do amor, da paixão, daquilo que te dá muita vontade de fazer, a gente não está falando em retorno financeiro. Então, em momento algum, a gente vai pensar aqui, mas alguém me pagou para isso. Não, não precisa, é de graça. Tá? Rafael Souza, você levantou a mão? Pode fazer sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Nesse amo fazer, né, que você diz que faria se não precisasse de dinheiro, inclui hobby ou não? Claro, claro, tranquilamente. Tá? Se você quiser, inclusive, trazer aqui um exemplo para a gente, aproveite a voz aí, o microfone aberto. Vai lá. Não, porque, por exemplo, eu amo jogar jogos eletrônicos. E Ótimo. aí, isso caberia aí? Sabe? Não é uma coisa que você gosta muito de fazer? Sim. Você precisa receber dinheiro por isso? Você precisa ser remunerado por isso para fazer? Não, eu até pago para jogar. Então, até toma um prejuízo, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Exatamente. Perfeito, Rafael. Ah, não, É tranquilo. nessa linha que a gente está falando. É que eu Tá? achei que era É tipo exatamente. o que você ama fazer para o outro, entendeu? Mas cabe Pode coisas ser para para você mesmo você. também. Isso pode ser para você, pode ser para o outro, não tem Ah, problema. Tá bom? entendi, Ótima obrigado. sua pergunta, Rafael. Obrigado. Estou vendo que o pessoal colocou aqui no chat. Pode ser ler? Pode. Se você ama ler, pode. Se você ama comer, pode. Não tem problema nenhum. Tudo isso está dentro do que você gosta de fazer, que você ama fazer. Claro que daqui a pouco a gente começa a ajustar tudo isso. Vocês são muito ruins.
E o pior é que eu vi a mensagem. Eu não sei quem foi que fez essa mensagem. Atenção, Júlio, compareça a SSO. Atenção, Júlio, compareça a SSO. Gente, deixa o Júlio, depois ele vê a gravação. Tá tudo certo, bora lá. Não vamos mais expor o coleguinha. Parem com isso. Olá, Júlio. Ele se manifestou. Júlio, eu não sei quem foi. Você procura aí no chat e pode puxar a orelha, porque falaram que era para eu te acordar. Tá bom? Desculpa. Pode procurar no chat. Eu não estava dormindo, não, estava olhando para baixo. Então tá bom. Perfeito. Tá vendo, gente? Ele não estava dormindo, lá, ele está estudando. Olha como vocês são maldosos. E eles falaram que são seu amigo, viu, Júlio? Não por nada, senão que eu queira colocar lenha na fogueira. Mas falaram que são seu amigo. Vamos lá, galera. Brincadeiras à parte. Amo vocês, viu? Até o sarcasmo de vocês eu amo, tá bom? E de quem deu risada também, viu? Porque tem gente com câmera aberta aqui que eu vi muito bem rindo quando eu brinquei com o Júlio, tá bom? Seus danadinhos. Ah, lá, pessoal, não fui eu não. É, tá bom. Tô vendo essas câmeras abertas. Mas bora lá, gente. Voltando aqui, senão a gente vai perder e virar bagunça. Quando a gente fala de amar fazer, é aquilo que eu falei. Qualquer coisa que você faça, que você goste muito de fazer, vai entrar nessa lista. Daqui a pouco, a gente vai começar a ajustar, a delimitar algumas coisas, porque a gente vai ter que fazer o contexto geral. Tudo bem? Bora lá. Qual que é a próxima questão? Né? Ah, desculpa, faltou uma coisa aqui que eu pulei. O que a gente, quando a gente está falando de amar fazer, fazer sem troca, a gente está falando de motivação. O que te motiva? O Rafael falou, jogos eletrônicos eu adoro, inclusive às vezes até pago. Ok, ele tem motivação para fazer isso. Tá? Cantar, ler, escrever, desenhar, pintar, fazer trabalhos artísticos, artesanais, perfeito. Tudo isso está considerado como motivação. É aquilo que te coloca em ação. Vocês já separaram essa palavra? Motivação é motivo para ação. É ter um motivo para agir. Por isso que a gente fala, é ter motivação, é entrar em movimento, é fazer algo. Tudo bem? Vamos lá, agora sim. No quadrante de que a gente precisa, o que o mundo precisa, a gente está pensando em valor social. Aqui a gente vai olhar para o outro. Então, voltando lá na pergunta do Rafael, do amor pode ser para tudo. Pode ser para mim, pode ser para fazer para o outro, tudo bem. Mas aqui não. Dessa segunda, Rafa e colegas, a gente está falando com o olhar social. Que tipo de coisa eu posso contribuir? Então tem gente colocando aqui mais empatia, ou ajudar as pessoas de uma forma X ou Y. É nesse lugar que a gente está indo. Lá, Kathleen, você levantou a mão, por favor. Pode falar. Não, nesse tópico eu só quero falar que eu acho que o mundo precisa, na verdade, já foi falado, né, mas tem empatia, mas, por exemplo, no meu caso, eu sou professora voluntária numa ONG de inglês, então eu ensino inglês para a nossa turma agora é mais criança, de 14 a 16 anos. Então, eu acho que quando você tem um coração aberto e propenso para você ajudar as outras pessoas, eu acho que você consegue fazer a diferença. Que nem eu estou falando isso porque hoje um aluno me mandou uma mensagem e ela estava com dúvida referente ao trabalho de inglês que ela estava fazendo. E ela me mandou sobre o tema que eles estavam debatendo e ela me mandou o texto. E eu me senti tão... Eu vi que eu estava meio que fazendo diferença só corrigindo o texto dela, mas ela se sentiu tão grata e tão ela, tipo, porque eu parei meu tempo e dei uma atenção, então ela se sentiu ouvida, ela se sentiu respeitada, se sentiu vista. E eu acho que é isso que o mundo precisa, só precisa que a gente olhe, não só olhe, mas tipo, que você realmente veja a pessoa que está ao seu redor, que você enxergue a pessoa realmente, sabe? E é só isso. Perfeito, não só isso não, Kathleen, é tudo isso, vamos dar tamanho, porque é exatamente isso mesmo, tá? A ideia é essa, é esse olhar que a gente está fazendo, um olhar social, olhar como
parte de um contexto, parte de uma comunidade. Como que eu posso contribuir? Com o que eu posso contribuir? Onofre, pode falar. Eu só contribuir num comentário, porque hoje as pessoas estão muito ligadas ao tal do WhatsApp. Então, manda uma mensagem e acho que já resolve. Querer saber como é que a pessoa está, entendeu? E em terra de WhatsApp, quem faz ligação hoje é rei, né? Então, às vezes, uma ligação, como é que você está, é melhor, muito mais sincero do que uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Verdade, Onofre. Eu não diria nem que é rei, eu diria que é quase um alienígena. Porque as pessoas então, até estranham, falam, nossa, estou recebendo ligação, meu telefone serve para isso também. acho que é só cobrança, né? É verdade. Verdade, muito bom, Onofre, obrigado. Gente, é isso, ó. Vocês podem perceber, são duas coisas assim simples, mas que têm uma magnitude gigantesca do que a gente está falando aqui, né? Talvez as pessoas precisem ser vistas, serem ouvidas, serem percebidas. Então a gente está falando de empatia, de atenção. E aí, neste exercício que vocês vão fazer, né? Porque essa mandala, como eu falei, vocês estão fazendo aqui um rascunho, alguma coisa, mas vocês vão entregar uma atividade dessa lá no GC. Tudo bem? Então vocês podem começar o rascunho aqui, mas vai ter que fazer lá. Né? O que você, pessoinha que está aí do outro lado, pode fazer para contribuir com isso? E tudo bem, a gente já identificou quais são as necessidades. Empatia. Tá, mas como que você vai contribuir com as pessoas, já que as pessoas precisam de empatia? Já que o mundo precisa de empatia. Percebe? Então aí, cada um e cada uma de vocês vai buscar dentro de si essas respostas. Então, a Kathleen, eu até vi que ela já tinha colocado aqui no chat e ela falou aqui no momento que ela abriu o microfone. Ela, como voluntária dentro de uma instituição, de uma ONG do terceiro setor. Então, o valor social que ela entrega é essa contribuição. Bom, eu posso dar aula, eu tenho condições de dar aula de inglês, então eu vou dar aula de inglês sem remuneração dentro de uma ONG, porque vai contribuir para o desenvolvimento daquelas crianças que estão lá e se aprimorarem, se aperfeiçoarem. Ótimo. É um tipo de contribuição. Né? A gente pode ter várias outras. Aqui, antes de passar para o Júlio, só um parênteses. Tem pessoas que talvez vão dizer assim, mas Márcio, eu não olhei o chat, se teve essa pergunta, me perdoe, mas vamos lá. Márcio, mas eu posso, pensando no mundo, eu posso pensar no cuidado com os animais? Pode. Pode. Vai gerar um impacto social. Por exemplo, se você falar assim, eu vou buscar ajudar instituições que recolhem cachorros, e gatos e animais que estão na rua, porque para castração, para não ter procriar desordenadamente. É uma possibilidade. Né? Agora, isso tem que fazer sentido para cada uma e para cada um de vocês. Ok? Vai lá, Júlio. Então, eu acho que uma coisa que é muito legal também, que a gente consegue contribuir é com a verdade. Eu acho que hoje em dia está faltando muito a questão de você ser verdadeiro e de você falar muitas vezes o que a pessoa precisa ouvir. Às vezes, para a gente se encaixar dentro de um círculo social ou para ser bem quisto por alguém, a gente acaba não falando muitas vezes aquilo que a pessoa precisa ouvir só para poder ficar bem na fita. E, na verdade, isso que você poderia ter falado para ela é o que, de fato, iria mudar a vida dela. Então, eu acho que você ser verdadeiro contribui muito. E também a questão do trabalho voluntário, que a colega aí também falou sobre isso. Eu tenho uma amiga que ela tem um trabalho com idosos, né? Ela frequenta um asilo
e na ocasião ela estava recolhendo doações, né, para poder levar para eles. Era até uma época de Natal. Eu achei isso muito legal, porque, tipo assim, quantas pessoas, né, idosas, tipo, não tem mais o apoio dos familiares. Os familiares simplesmente largam eles lá e eles ficam lá abandonados. Então, muitas vezes, eles recebem mais visitas de pessoas que não são da família deles do que necessariamente dos parentes. Então, você ser verdadeiro e você engajar, né, e contribuir na questão da ajuda mesmo com o próximo, né, de você se dispor aí, eu acho que é muito válido também. Legal, Júlio. Obrigado. Faz todo sentido. Gente, de novo, tá? Eu vou fazer apenas uma ponderação de tudo que a gente está falando aqui, sem desmerecer nada do que a gente já falou e do que vocês já trouxeram. Lembrando que tem que fazer sentido para cada um. Porque, de repente, assim, poxa, eu sou uma pessoa que eu não consigo. Para mim, eu tenho alguma dificuldade de falar, poxa, eu vou lá visitar um hospital, visitar um asilo, visitar um orfanato. Tá tudo bem, gente. Não tem problema. Você não é pior do que ninguém, não é melhor do que ninguém. Você com certeza vai conseguir contribuir de outra forma, né? Você pode ser um doador de órgãos, pode ser um doador de sangue, pode ser um doador financeiro. Como você vai ajudar dentro do valor social que vai impactar positivamente as pessoas. Tudo bem? Antes de passar para o Elton, eu quero só ressaltar eu dei uma olhada aqui no chat. Joelma, se você estiver aqui, Joelma Lima, não sei se você já saiu, mas se você não estiver, você vai assistir a gravação, que eu tenho certeza. Muito legal você fazer esse trabalho voluntário de ter uma página de divulgação de vagas, de oportunidades e dicas de carreira. Eu gostaria de conhecer. Se você puder me direcionar no privado, eu gostaria de conhecer e quem sabe a gente pode até conversar para você divulgar isso para os colegas aqui no grupo e a gente divulgar nos outros grupos que a gente tem aqui do Monte, tá? Mas eu gostaria de conhecer e a gente conversa sobre isso. Então, por favor, você levantou a mão aqui, pode trazer a sua fala. Boa noite a todos, é o Elton aqui de Fortaleza. Bem, Márcio, boa noite a todos, né? A minha opinião aqui é indicar alguém, né? Tem outras coisas também que eu vou falar, para uma vaga de emprego, que isso é recíproco, né? Eu ajudo alguém hoje, alguém vai me ajudar amanhã, né? Não que a gente esteja pensando numa troca, mas todo mundo se ajuda. Alguns anos atrás, um primo meu me indicou, eu fui operador de máquina numa fábrica de colchões aqui, perto da minha casa, aqui no Distrito de Eusébio, que é Ceará. Eu já ajudei também alguém a conseguir emprego. Eu não vou citar nomes porque a gente não quer aparecer. E também na questão social, eu coloquei aqui na minha frase, no chat, né? Ajudar outra pessoa, uma ONG, e também uma pessoa próxima. Às vezes a gente tem um familiar, tem um amigo passando necessidade, a gente não expõe a pessoa. Você vai no mercantil ali, compra uma cesta básica, ó, cara, tá em casa, pega aqui, né? Tô aqui para te ajudar. Ah, tu quer procurar emprego, tá precisando de alguma coisa, tomei R$ 20, uma coisa, mas não fale que fui eu, não. Claro que a gente ia ajudar sem aparecer, né? Que a gente vê muito programa de televisão, eu fico triste. O cara ajuda, mas ele quer aparecer. A gente não tem que aparecer. É aquela ajuda amigável. Não, não quero aparecer. Quero só que você ore por mim, me ajude em oração, né? É isso. É eu ver o lado do outro, como a menina falou aí, tem umas moças falando empatia. Mas o que eu estou fazendo pelo meu próximo? Será que eu já ajudei alguém com emprego? Ou será que eu só espero, né? É isso que eu tenho para falar. Legal, Elton. Obrigado. Obrigado. Faz todo sentido. É isso sim. Elton, eu vou, se você me perdoar, não vou querer discordar de você, mas eu vou só adicionar uma pitadinha aí. E não tem problema nenhum a gente também aparecer, desde que a gente faça com consciência, desde que a gente faça com verdade, até como o Júlio falou. Porque que bonito que você falou, cara, já me ajudaram na questão de arrumar um emprego e eu já pude ajudar outra pessoa. E que bom, parabéns. É sobre isso que a gente está falando, né? A gente não está aqui para ficar julgando, ai, nossa, é parecido. Não, né? Lógico, se você ficar fazendo isso como
um marketing para ficar vendendo a sua imagem, não vai pegar legal. Mas, cara, qual é o problema de você ajudar, de você falar, ó, vou te dar uma cesta básica, sim, tá aqui, fui eu que dei, porque eu quis te ajudar, pronto, acabou, tá tudo certo, é legítimo. Eu acho que às vezes a gente precisa também não ficar refém do que os outros estão julgando a gente. Porque isso Entendeu? é mais sobre eles do que sobre nós. Entendeu? Mas assim, era só um parênteses que eu quis fazer, porque eu acho que a sua atitude, como você acabou de falar, a sua atitude faz todo sentido para o que a gente está falando aqui. Independente de você querer falar que foi você ou você preferir se manter anônimo. Isso é uma escolha sua. Não entendo, Bem, solto. Zelton, obrigado. Tudo bem, Chaco. Vamos lá, eu vou ouvir a Regiane, depois a Dora, e aí a gente passa para as outras etapas aqui do Ikigai. Vai lá, Regiane. Boa noite, colegas. Então, eu acho muito importante quando compartilhamos conhecimento, né? Porque, às vezes, você está vendo alguém do seu lado que está embaraçado em alguma situação e você tem informação e não passa. Eu estou dizendo isso por um exemplo. Eu trabalho numa instituição, claro que eu estou em busca de melhoria e tal, né? Mas eu trabalho numa instituição, quando eu cheguei lá, eu não sabia muita coisa, fui aprendendo, sabe, na marra. E tinha uma colega que já trabalhava lá há 27 anos. E ela sabia assim, muita coisa. Só que ela não ensinava, com medo de perder o posto, com medo de, sabe, de que eu fosse melhor que ela na situação e tal. Eu demorei 2 anos para conquistar essa pessoa e mostrar para ela que eu não estava ali para tirar o lugar dela, que cada um tem o seu lugar, tem sua oportunidade, e que, né, enquanto mais a gente contribui para o outro, o universo faz pela gente, né? Deus faz pela gente. E aí, com o passar do tempo, as pessoas que iam chegando, tudo que eu sabia, eu ia mostrando para ela que eu tinha esse prazer de ensinar, de mostrar, pelo menos aquilo que eu sabia. E nisso eu percebi que ela foi mudando, ela foi melhorando isso. Hoje ela já compartilha os conhecimentos que ela sabe e a instituição flui muito bem com essa questão da comunicação e da informação. Eu acho que é muito importante. Quando você sabe uma coisa, você pode passar aquilo, fazer questão de passar, você está melhorando o mundo, está melhorando as pessoas, e a comunicação leva as pessoas muito além do que elas podem ir sozinhas. É isso, obrigada. Legal, Regiane, obrigado. Obrigado por contribuir, compartilhar, e realmente, isso acontece. Infelizmente acontece porque as pessoas têm medo, né? Infelizmente a gente também vive numa sociedade que tem essa cultura do medo de quem vai passar por cima de mim, quem vai puxar meu tapete, quem vai isso, quem vai aquilo. É uma cultura, a gente está inserido nela. Infelizmente, isso é fato. Eu costumo sempre dizer que, assim, por mais que a gente queira, dentro do programa do Bold, impulsionar vocês para carreira, para empregabilidade, para empreendedorismo, a gente também precisa falar as verdades, né? Que não são verdades do marketing, são verdades do mundo, né? É nesse lugar que a gente está inserido. Agora, claro, isso não precisa necessariamente nos tornar igual, né? Claro, podemos correr um risco. Gente, não vou dizer para vocês que a gente não corre o risco. Por exemplo, vou pegar o exemplo que a Regiane deu. A pessoa estava lá há 27 anos, apresentou, ensinou, poderia ser mandada embora por isso? Talvez. Porque talvez a pessoa que aprendesse, a Regiane ou qualquer outra pessoa, desempenhasse um papel melhor do que quem estava lá. Mas isso diz, de novo, como eu falei para ela, diz mais sobre a pessoa do que sobre a Regiane, sobre quem está chegando e com vontade de aprender e se desenvolver, né? Então, sim, concordo com você em gênero, número e grau. É isso. Por que não a gente levar adiante, né? Dora, vamos lá, vou te ouvir e depois a gente segue aqui. Boa noite, pessoal. Márcio, concordo com muitas das falas do pessoal que eu já vi, mas o que eu acho que o mundo realmente precisa hoje em valor social é nós lembrarmos que nós somos humanos, colocarmos em prática a humanidade,
Porque hoje, inclusive, passei por algumas situações que você pensa assim, tipo, meu Deus, seja humano, seja empático, pense também em como o outro vai se sentir, o que o outro está passando. Não seja o gatilho de outra pessoa, porque às vezes uma palavra, gente, uma palavra educada, um bom dia, faz uma diferença gritante no nosso dia a dia. Então, acho que o mundo precisa hoje é lembrarmos de ser humano mesmo. Porque, por exemplo, eu vou pegar o exemplo agora da Rejane, que foi muito pertinente a fala dela, eu já passei por situações assim de entrar numa empresa e eu vi todo o setor de costas para mim, porque era uma pessoa nova entrando e era uma vaga de indicação, que a pessoa indicada não passou nos testes de aptidão de Excel, e aí eu passei e eu vi 5 pessoas pensando que eu tinha tirado a vaga de outra pessoa, porque acabou que eu me saí melhor no teste de Excel e demorou muito para eu conseguir desempenhar as minhas atividades, porque eu precisava de informações e treinamento que deveriam ser passados por essas pessoas e não foram. É aquela ideia de empatia, entender que nós não somos sozinhos, nós precisamos de empatia, nós precisamos disseminar conhecimentos, nós precisamos ensinar e aprender com as outras pessoas. Que essa ideia o ser humano, ele nasce sozinho, ele morre sozinho. Gente, não tem como, porque nós consumimos o que outras pessoas fazem, outras pessoas consomem o que nós fazemos. Nós consumimos músicas produzidas por outras pessoas, nós consumimos literatura, livros, o que for consumidas por outras pessoas, consumimos arte, independente da forma como você acaba consumindo isso, nós consumimos o que outras pessoas fazem, isso nos coloca em uma sociedade, nos coloca junto com outras pessoas. Então, é realmente lembrarmos que somos humanos, que precisamos do outro, que podemos e devemos ajudar quando nós conseguimos e nas nossas possibilidades também. Precisamos não ser empáticos com todos, mas entender os nossos limites, respeitando os nossos limites, porque respeitar os nossos limites é saudável, mas também pensando em como melhorar a nossa realidade e a realidade do outro. Eu vou muito nesse caminho. Eu concordo plenamente com você, e você tocou numa coisa muito legal, né? Você disse assim, o ser humano nasce sozinho e morre sozinho. Vou dar um depoimento, um testemunho, como vocês quiserem chamar, pessoal. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu sempre busquei fazer muitas coisas sozinho, por diversos motivos, né? E nem vem ao caso aqui, mas por diversos motivos, eu sempre busquei fazer tudo sozinho, ser autossuficiente, até mesmo para me provar e provar para os outros, ou eu acreditava que ia provar para os outros, que eu podia, que eu era capaz e tudo isso, né? Há algum tempo eu faço terapia, e há algum tempo eu comecei a entender que nesse intervalo de que a gente nasce sozinho e morre sozinho, tem um intervalo gigantesco chamado vida, que ela diz o seguinte: a gente pode nascer sozinho, a gente pode morrer sozinho, mas a gente não vive sozinho, ainda que a gente queira. Então, assim, a gente depende dos outros, e os outros dependem da gente, assim como todo esse processo vai se retroalimentando, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de tudo que a gente falou aqui, nós não estamos olhando só para nós. A gente pode estar olhando a partir de nós, mas a gente está olhando para o outro. Tanto que hoje, né, ou esta semana, na nossa jornada, chama-se a segunda viagem, a segunda trilha, né, que é o eu com o outro. Como eu me relaciono com as pessoas? Então, percebe que a gente começou falando aqui, na primeira pergunta do Ikigai, sobre nós. Agora, a gente já começa a ter um olhar mais ampliado. Eu não vou ter um foco único em mim, eu começo a ter um foco um pouquinho mais ampliado. Ok? Vou seguir aqui, porque senão a gente vai estourar o tempo. Mas espera aí. Bora lá. No terceiro quadrante, ou na terceira esfera ali, no terceiro aspecto, agora sim a gente vai pensar,
Galera, ok, pensamos no valor social, pensamos na motivação, agora a gente vai pensar em remuneração. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Vou simplificar. Tá a frase toda bonitinha ali, não. Esquece aquilo que eu escrevi em algum momento, vamos falar aqui na lata. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Pode ser uma profissão que eu queira seguir, uma carreira, ou simplesmente trabalhos que eu posso fazer e ser remunerado por isso. Por exemplo, eu tenho uma habilidade de consertar coisas. Mas você trabalha com isso? Não, mas eu tenho facilidade em consertar. Consertar secador de cabelo, ventilador. Alguém pode pagar por isso? Pode. Poxa, então, beleza. É um trabalho que você pode fazer, ainda que não seja a sua carreira, tá bom? Ainda que não seja a sua profissão. Claro que aqui a gente vai olhar para a profissão, para a carreira, ou para o empreendedorismo que vocês já mencionaram aqui. Ok, a gente vai pensar para alguma coisa mais formalizada, para alguma coisa mais estruturada, mas também vamos olhar para aquele aspecto que, gente, eu posso fazer aqui que ganha dinheiro. Quer ver? Vou fazer uma pergunta que eu acho que eu vou ter resposta positiva. Eu acho. E se tiver resposta positiva, por favor, eu quero que abra aqui para a gente. Alguém aqui fez o tal do morango do amor para vender? Porque virou uma febre, né? Tem uma galera falando, eu já comi, eu comprei para comer. Lá, a gente fala assim, eu já comi. Já que é pro amor, então vamos comer. Né? Olha, nessa turma não teve ninguém. Poxa vida, hein? Olha, me surpreenderam. Por que eu estou perguntando isso? Percebe que é uma coisa que, assim, foi uma onda, né? A onda do morango do amor, e aí estão brigando agora para saber quem é o dono, quem teve a ideia. Gente, que diferença vai fazer, né? Ninguém vai patentear isso. Não vai conseguir patentear. Alguém vai copiar. Mas olha só. Quantas pessoas aproveitaram essa onda para fazer o tal do morango do amor e venderam e ganharam dinheiro? Pode ser que nunca mais faça um doce na vida. Pode ser que nunca mais faça nenhum doce na vida. Mas fizeram. Foi que nem alguns anos atrás, eu acho que vocês devem lembrar da febre do bolo de pote, ou bolo de caneca. Aí todo mundo fazia. Todo mundo fazia. Qualquer lugar que você ia, tinha lá. Tá vendendo uma canequinha para fazer isso aqui. Gente, eu conheço um monte de gente que fez, vendeu e nunca mais jogou fora até as canecas, porque falou, cansei, não deu mais dinheiro. Agora, o que a gente está falando aqui? Coisas que você pode ter habilidade para fazer, ou trabalhos que você pode ter habilidades para fazer, e ainda ser remunerado por isso. Alguém escreveu aqui, eu amo desenhar. Talvez você possa amar desenhar e vender os seus desenhos. É a sua profissão? Não, mas você pode ganhar dinheiro com isso. Eu gosto de cantar. Percebe que agora a gente começa a fazer algumas conexões, tudo bem? Eu gosto de cantar. E você sabe que já me convidaram até para cantar num casamento, na festa de um amigo, não sei aonde. Ganhou dinheiro? Ganhou. Opa, essa é a profissão? Não. Mas você ganhou dinheiro. Quando a gente está falando aqui, a gente está ampliando o nosso horizonte, não só para ser remunerado, para ganhar dinheiro, mas ampliando o nosso horizonte de habilidades. Vou falar de novo, tá bom? Ampliando o nosso horizonte de reconhecer as nossas habilidades. Porque na maior parte das vezes, eu tenho certeza absoluta, estamos em 143 pessoas aqui. Se a gente tivesse tempo e eu fizesse essa pergunta individualmente para cada um de vocês, quais são as suas 5 maiores habilidades? A grande maioria
não vou falar todos, mas a grande maioria teria dificuldade em listar 5 habilidades. E, gente, é o que a gente faz todo dia. É o que a gente desenvolve e exercita diariamente. Só que a gente não consegue falar, porque a gente para de prestar atenção, porque a gente não olha para isso, porque a gente não foca nesse lugar. Tá? Então, quando a gente está olhando aqui, claro que aqui nós estamos olhando, inclusive, com as possibilidades que vocês podem ter de ter uma mudança de carreira, um crescimento, um emprego extra, uma atividade remunerada paralela, não sei, gente. Não sei. Ou talvez até descobrir algo que você fala assim, nossa, nunca pensei nisso. Já aconteceu, tá? Teve uma das turmas que, acho que foi do ano passado, se eu não me engano, uma turma do ano passado. A gente estava com o... Gente, esqueci o nome dele. Se a Sasha lembrar, ela me passa a cola aqui. A gente tinha um estudante que ele trabalhava numa escola como porteiro da escola. Mas ele tem uma habilidade fantástica para trabalhar com design, com fazer artes para divulgação, para marketing. E ele começou a fazer isso. Quando ele entrou no Bold, a gente começou a fazer os exercícios do Ikigai, depois outras atividades que vão ter mais aí para frente. Chegou num determinado momento, gente, olha, eu fiquei muito feliz. Acho que vocês vão concordar com a minha alegria. Chegou um dado momento que a escola, diretor, coordenador, professores da escola, precisavam utilizar a ferramenta Canva para fazer apresentações, slides e tudo mais. Sabe quem eles foram procurar? O rapaz que trabalhava na portaria. Você não quer dar um curso para a gente? Você não quer ensinar os nossos professores? Poxa, a gente viu que você sabe fazer tão bem. E aí ele diz assim, gente, eu não acreditava no meu potencial. E agora eu vou criar o meu site e vou começar a vender esses serviços. Desde o ano passado ele tem um site e vende serviços de design, de mídia social, essas coisas. Só que ele nunca pensou em ser remunerado por isso. Mas a habilidade ele já tinha. Então, percebe? É nesse lugar que a gente está chegando aqui. Tudo bem, pessoas? Ok? Vamos lá. Vou ouvir o Júlio e o Elton na sequência e aí passo para a quarta pergunta para a gente já ir encaminhando para o fim. Vai lá, Júlio. Então, a pergunta na verdade, é uma pergunta que eu quero fazer. Tá bom. Por exemplo, e quando a gente tem uma habilidade em que a gente não se vê, como é que eu vou explicar? E quando a gente tem uma habilidade que a gente não acha que é bem remunerado por isso. Porque, tipo assim, por mais que a gente goste muito de fazer alguma coisa, a gente precisa de dinheiro para poder sobreviver. Né? Então, a gente acaba optando muitas vezes a fazer coisas que muitas vezes não é o que a gente gosta, né? Mas é o que paga. Né? Então, como que a gente lida com isso? Me dá um exemplo. Oi? Me dá um exemplo do que você está falando. Mesmo que não seja seu, mas um exemplo do que você está falando. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma habilidade incrível de, sei lá, de fazer quentinha para vender. Tá. Entendeu? Ela cozinha bem. Mas ela, tipo, não consegue vender tantas quentinhas. Onde ela mora, ela não consegue vender para muita gente, ou muitas pessoas não se interessam, por mais que ela seja muito boa. Então, ela acaba tendo que ir para um outro mercado para poder fazer outra coisa, sendo que aquilo que ela tem habilidade não remunera ela o suficiente. Ela tem que fazer uma outra coisa para poder sobreviver. Tá. Entendi. Qual a sua pergunta? Então, a minha pergunta é como que a gente faz para poder lidar com isso? Porque fica meio frustrante, né? Eu gosto de fazer A, mas A não me dá dinheiro. Então, tenho que ir para B ou procurar uma terceira coisa que vai me ajudar
a ter um retorno financeiro naquilo, como que se faz? Como que se lida com isso? Vamos lá. Realmente esse é um dos maiores desafios que a gente tem enquanto seres humanos e quando a gente vai para o campo profissional, tá? Talvez, assim, vou falar muito superficialmente, porque é óbvio que lidar com essas situações demandaria muito mais acompanhamento, inclusive psicológico, para poder terapêutico, para poder ajudar e talvez até resolver essa questão. Mas, assim, muito objetivamente, no exemplo que você deu, é muito comum isso acontecer, muito comum, né? Principalmente, você deu o exemplo de uma pessoa que gosta de cozinhar, né, que tem essas habilidades e tudo mais, mas, assim, pessoas que têm habilidades artísticas sofrem com isso aos montes. Né? A pessoa canta bem, atua bem, mas ela não consegue exercer porque ela fala, poxa, eu preciso pagar as contas, então eu vou trabalhar de frentista no posto, vou trabalhar de atendente numa loja. Realmente é desafiador. E aí, claro, você vai ter que colocar em primeiro lugar aquilo que te dá o retorno financeiro, por isso que a gente olha essa questão aqui do ser remunerado, mas isso não deve, e aí eu estou colocando deve várias aspas, né? Talvez a melhor fala seria não pode, mas vou deixar o não deve te impedir de continuar buscando o seu objetivo. Então, a pessoa que vende quentinha, né, que produz e vende quentinha, talvez naquela região que ela está não é legal, talvez ali as pessoas não reconhecem. Qual o próximo plano que ela tem para isso? Qual o plano B que ela pode ter para aquelas quentinhas? Eu não sei, você está onde? Você está em São Paulo, no Rio? Onde você está, Júlio? Rio de Janeiro. Está no Rio. Então vocês têm o serviço do iFood aí no Rio também, né? Porque eu sei que algumas regiões não têm. Mas, assim, tem algum serviço de delivery que pode me ajudar? Pode ser uma alternativa. Eu posso continuar produzindo em casa e vendendo. Tem a possibilidade de eu produzir uma quantidade e sair para vender numa região específica, por exemplo, uma região de comércio? Né? Aqui a gente começa a dizer o seguinte: eu reconheço a minha habilidade, agora talvez eu tenha que dar o próximo passo. Quais as estratégias que eu vou usar ou quais as possibilidades que eu posso ter a partir dessa vocação, desse saber fazer ou desse gostar de fazer. Claro que aqui a gente está dando alguns exemplos e que isso talvez não encaixe exatamente igual para todo mundo, né? Mas com o olhar que a gente está fazendo aqui ok, reconheço a minha habilidade, entendo que eu tenho, claro, em algum momento talvez eu tenha que fazer uma escolha. Se eu vou seguir com ela, ou se eu vou ter que ir para uma outra que, nesse caso, é dinheiro mesmo, então vou trabalhar com qualquer coisa. Né? E no final eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ajudar a responder um pouquinho mais a sua pergunta, Gil. Mas o caminho é esse. Né? Primeiro de tudo, reconhecer. Tá? Elton, vamos lá, rapidinho para eu poder passar aqui, agora que eu vi que a gente já está no limite do horário. Vai lá, Elton. Boa noite, pessoal. Vou tentar resumir. Na vida a gente tem que correr desafios, né? Correr riscos, tentar inovar. Eu estou aqui há 20 dias parado, né? Eu passei 1 ano e meio no mercantil, era ajudante de rota, né? Não chegou o seguro ainda, tá vindo, né? Aí eu peguei um desafio ontem. O companheiro tem uma empresa, fui divulgar essa empresa, eu não peguei os produtos, eu peguei só os panfletos. Aí eu tive a ideia de acordar cedo, pegar meu carro, é um carrinho simples, e andar aqui no bairro que eu moro, aqui na região. Eu gastei uns 2 litros de gasolina, professor, com a roupinha social, né? Peguei o panfleto, e eu vi que a aparência, ela conta. Infelizmente, não é para contar, né, professor? Mas ela conta. Cheguei de carro, um carrinho simples, encostei, caminhei ali, gente, 1 quilômetro mais ou menos, e saí divulgando. Aí, como eu combinei com esse comerciante que é meu amigo, já companheiro próximo,
Se fechar negócio com a empresa dele, eu tenho uma porcentagemzinha, entendeu? Avulso, mas vai dar um retorno. Ah, mas nenhum cliente fechou hoje, mas ainda estamos o quê? Quinta-feira. Daqui até sábado pode fechar. Eu consegui fazer Sim. 10 em uma hora. Panfletei ali mão a mão, ó, tem esses produtos, valor R$ 60, né? Aí tem um detergente, tem uma que boa, tem isso, tem isso. E é porque eu estou só 20 dias em casa. Isso não é uma habilidade minha, mas eu quis fazer porque esses 20 dias em casa deu aquela ansiedade, né? Aí fica a dica para os companheiros. Aqui no Ceará eu vi um cara também, só mais uma coisinha, rapidinho, Souto. Um cara vendendo paçoquita. Eu fiquei encantado. Aqui no Ceará o povo é criativo, a gente tem que ter criatividade. O cara tá vendendo paçoca, gente, de blusa social, calça, gravata, tem uma bandeja, professor. Paçoca, ele vendeu. Porque o cara é criativo, porque o cara é um gênio. A gente tem que ter a criatividade. É só isso. Perfeito, legal. Obrigado por você compartilhar aí. Sim, a gente tem que buscar alternativas. Claro que, de novo, precisa fazer sentido para cada um e cada um vai encontrar os seus caminhos. Muito bom. E agora, gente, para fechar, né, esse círculo todo que a gente está fazendo aqui, tem a última pergunta que eu já coloquei aí na tela, que é: o que eu faço muito bem? Então, aqui, na primeira, a gente buscou habilidades que podem gerar um recurso financeiro. Agora, aqui, eu vou buscar todas as habilidades que eu tenho. Tudo. Tudo que eu faço muito bem. Então, um pouco, até eu antecipei na resposta do Júlio, né? É isso. O que você é reconhecido por fazer? O que você é reconhecida? Nossa, eu faço tranças em cabelo que fica maravilhoso. Ótimo. É uma habilidade que você tem, trançar, ser transista, né? Acho que é essa a expressão que se usa corretamente. Né? Mas fazer tranças. Não, olha, eu faço uma maquiagem maravilhosa, eu faço uma unha fantástica, eu organizo coisas. Olha só, né? Alguém colocou jogar vôlei. Poxa, faz muito bem. Necessariamente é a profissão e a remuneração? Talvez não, mas eu faço muito bem. Vou pegar esse exemplo que é ótimo. Jogo vôlei muito bem. Ok. Você vai trabalhar com isso? Não. Não porque talvez não fiz a escolha de ser profissional. Ok. Mas quais habilidades você precisa para saber jogar vôlei? A primeira delas, todo mundo vai dizer técnico, né? Vai dizer, precisa saber cortar, levantar, fazer... Não. A primeira delas é trabalhar em equipe. Porque o vôlei, como uma pessoa formada em educação física, que atuei muitos anos, o vôlei é um esporte, se não o único, mas um dos únicos mais coletivos que tem da face da Terra. Porque dentro da regra dele diz: vocês precisam fazer, lógico que aí eu estou com o olhar de professor, tá, gente, de educador. Você precisa tocar 3 vezes, no máximo 3 vezes na bola, né, o time, não pode ser a mesma pessoa e ainda tem que passar para o outro lado para tentar fazer o ponto. É diferente do futebol, que tem aquele jogador que pega a bola, sai do gol dele, vai tentar chegar no outro gol. É diferente do basquete, que a pessoa pode tentar arremessar de longe para fazer a cesta. Não. Então percebe que no ato de jogar vôlei, você precisa trabalhar em equipe, você precisa trabalhar dentro de uma combinação tática, de uma combinação estratégica, de uma combinação técnica, além de tudo aquilo que você precisa se desenvolver. Então aqui, quando a gente olha para essa última pergunta, nós estamos dizendo exatamente o quê? Gente, para jogar muito bem vôlei, para cantar muito bem, eu preciso me desenvolver mais, porque eu já sei que as pessoas me reconhecem com essa facilidade.
Então, eu posso entregar isso da melhor maneira possível. Eu consigo entregar, né? Ah, eu faço planilhas como ninguém. Maravilha. Eu sou um zero à esquerda para usar o Excel, né? Eu estava ouvindo, acho que foi a Dora que estava falando, que ela fez o processo seletivo. Eu já ia passar longe desse processo seletivo, porque eu sou um zero à esquerda, né? Mas aqui no Bold eu tenho o Iago, que faz milagres com planilhas. Então, eu preciso reconhecê-lo. Ele é a pessoa que sabe fazer muito bem feito. E ele sabe disso, né? Tanto que hoje é o trabalho dele dentro aqui do Bold. Então, o que eu quero trazer para vocês agora de uma forma geral, tá, gente? Quando eu olho para esses 4 campos, da motivação, do valor social, da remuneração e do reconhecimento, eu começo a encontrar diversas coisas que, em algum momento, ou em todos os momentos, elas vão se conectar, elas vão se entrelaçar, né? Então, algumas pessoas colocaram aqui em algum momento, eu gosto muito de cozinhar. Aí talvez uma resposta anterior, né, que eu fiz uma pergunta, fala assim, eu já fiz comida para vender para fora. Então, ó, já tenho habilidade, já é uma coisa que eu gosto de fazer e já fui remunerado por isso. Poxa, talvez você pode se tornar um chefe de cozinha, pode se tornar uma confeiteira, pode se tornar e usar isso como profissão. Por que não? Pode empreender, ter um restaurante, ter uma doceria, né, um café. Percebe que é a partir daqui que a gente começa a olhar para cada um desses tópicos, tá? E aí eu vou só mudar a imagem do Ikigai novamente aqui, deixa eu pegar essa daqui, que ela está até mais visual, acho que vai ser mais fácil para vocês. E agora sim. Vou colocar essa outra aqui na tela para ficar melhor. E essa daqui eu ponho lá no GC também. Então a ideia do Ikigai é vocês, assim que a atividade ficar disponível, daqui a pouquinho já deve liberar, é vocês responderem as 4 perguntas e, ao final, procurar entender qual é o seu propósito. O que você quer? O que você deseja? Tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês um outro desenho que já está, inclusive, com as perguntinhas aí, para ficar mais fácil. Tá? Vou dar só um instantezinho que eu estou vendo que algumas pessoas estão anotando, fique à vontade. Ó, tá vendo? Alguém sabe fazer trança aqui. Eu falei que alguém... Beleza? Deu para vocês olharem aí? Então vamos lá. Então, ó, eu estou vendo que a galera já está escrevendo um monte de coisa aqui no chat. Então a gente vai olhar dentro desses aspectos, e aí eu falei que eu ia trazer um exemplo, na verdade não é nem um exemplo, é um depoimento, para vocês que talvez ajude, né, a talvez fixar melhor o que a gente falou aqui. Como eu disse para vocês, eu tenho uma graduação em Educação Física, trabalhei por 20
quase 25 anos com educação física. Já tive um comércio, tive uma loja durante um tempo. E hoje, né, mais especificamente aqui no Bold, 3 anos e meio, mas há uns 4, 5 anos, eu comecei, talvez um pouco mais, nós estamos em 2025, uns 5 anos. Eu comecei a atuar dentro desse funcionamento que a gente está fazendo aqui de educação socioemocional, formação de pessoas, mentorias de carreira. De verdade, gente, eu consegui entender, depois que eu comecei a fazer esse processo, eu consegui entender que dentro do meu propósito de vida, e aí eu estou falando de mim, não quero que seja igual para vocês, mas só para que vocês talvez peguem isso como talvez um exemplo só. Eu comecei a entender, porque eu comecei a fazer cursos para desenvolvimento humano, fiz curso de programação neurolinguística, fiz formação em coaching, mentoria, fiz alguns cursos buscando me aprimorar, né? E tudo isso paralelo com terapia, como eu já falei aqui para vocês. E aí eu comecei a entender, ou talvez eu tenha entendido definitivamente, que assim, o meu principal propósito de vida é poder contribuir positivamente na vida de pessoas. Ponto. Foi onde eu cheguei. Só que assim, alguém pode pensar, né? Mas é fácil falar nesse lugar que você está. Seria. Se eu não tivesse descoberto isso, depois de mais de 35 anos trabalhados, porque eu trabalho desde os 13, tendo passado por milhares de perrengues e feito muito, o que o Júlio até me perguntou aqui, que eu falei que eu poderia dar um exemplo. Eu já trabalhei com meu tio com 13 anos e eu ganhava na época, por semana, 5 cruzeiros. Que, gente, não devia ser mais do que R$ 10 hoje, se fosse esse valor, né? E eu ainda tinha que ficar feliz, né? Depois, eu fui trabalhar em empresas e tal, só que eu sempre trabalhei e estudei, porque eu não tinha possibilidade de só estudar, ou, né, não tinha condições. Em geral, eu trabalhava para conseguir pagar o meu estudo, né, principalmente a faculdade, porque meus pais se separaram muito cedo, então eu comecei a trabalhar e ajudar em casa desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar formalmente. E aí, como eu disse, passei mais de 20 anos trabalhando com a educação física, que é uma coisa que eu amo de paixão, né? Adoro esportes, adoro tudo isso, porém, eu fazia aquilo durante anos da minha vida e sempre tinha um vazio. Por mais que eu fizesse, tinha um vazio. Eu falava, gente, tá, mas assim, por que eu estou fazendo isso? E aí, então, como eu disse, há 5 anos aproximadamente, que eu comecei a estudar há 8 anos, mas há 5 anos eu comecei a trabalhar com o que a gente faz aqui hoje, né? Faz aqui no Bold, eu faço também trabalhos paralelos. E aí eu entendi que ajudar no desenvolvimento de pessoas, ou contribuir com o desenvolvimento de pessoas, era muito além do que eu ir lá e dar uma aula e ensinar, por exemplo, uma pessoa a nadar em 3 meses do zero, né? Pegar uma pessoa que não sabia nada e sair nadando e fazer... Por quê? Aquilo eu fazia muito repetitivo, né? A pessoa ia lá, aprendia, fazia um movimento técnico, saía, falava tchau, obrigado, já aprendi a nadar e vai embora, né? Hoje, o que eu trabalho aqui no Bold, a forma como eu trabalho com vocês e com outras pessoas, né? Eu faço mentorias voluntárias em outras instituições também e tudo mais, né? Eu vejo valor. Por quê? Cada pessoa que eu alcanço, seja em uma única live, em uma única conversa,
em um momento de mentoria, eu consigo perceber que aquela pessoa absorveu algo e vai levar para a vida. Não bem ou pro mal, tá, gente? Não tô me colocando aqui no lugar de superior ou de melhor, não, porque já fiz mentoria com pessoas que saíram me xingando muito, falando que eu tinha só falado besteira. E tá tudo bem, tá tudo certo. Talvez não tinha dado liga com aquela pessoa. Mas hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma estudante da turma anterior agradecendo por tudo que ela vivenciou. Já recebi mensagens de alguns de vocês aqui. Isso eu recebo por isso, eu sou remunerado, mas se eu não fosse, eu continuaria fazendo. Né? Então, quando eu falo de propósito de vida, é isso. Só que eu digo muito. Eu consegui fazer isso, eu consegui alcançar esse lugar depois de mais de 30 anos trabalhando por conta do dinheiro. Por conta de ganhar dinheiro para. Eu sempre precisei pagar boleto, eu sempre precisei contribuir com a minha família de alguma maneira, com o meu companheiro, ou seja lá o que fosse, eu precisava fazer. Né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, para fechar o encontro de hoje, é assim, gente, quando a gente fala de propósito de vida, a gente pode estar falando de um primeiro passo, que pode ser você, de repente, como vocês mesmos deram exemplo, ir lá e dar acolhimento para alguém, falar, gente, isso aqueceu meu coração, isso me fez bem, né? Fez bem para o outro, mas me fez bem também. Como pode ser vocês trilharem ou traçarem um plano para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, estarem morando num lugar específico, atuando numa profissão X ou fazendo tais coisas. Então, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero deixar para vocês não se preocupem na atividade do Ikigai em trazer uma resposta definitiva. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser tudo muito diferente. O importante é você saber aquilo que faz sentido para você. Aquilo que realmente te toca. Ficou claro, gente? Ou ficou muito cafona eu dando esse depoimento? Se ficou, desculpa, tá bom, gente? Mas era como eu podia contribuir com vocês nesse momento. Né? Não, tá ótimo. Obrigado. A ideia é exatamente essa, é que vocês possam olhar para vocês e encontrar dentro de vocês tudo isso que a gente falou aqui. Porque é possível. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, que é simples, que é rápido, mas é possível. É muito, muito, muito possível. Para todos, para qualquer pessoa. Né? Eu conheço pessoas que têm pouquíssima condição financeira, mas ela vai lá e fala assim, eu faço de coração. Eu divido o que eu tenho com muito amor, porque isso faz todo sentido para a minha vida. Ótimo. Esse é o caminho. Isso a gente chama de propósito de vida. Tá? E claro, gente, a gente quer ter propósito de vida, mas quer ganhar dinheiro também. Então, se vocês ficarem milionários, por favor, me pede o número do Pix que eu passo, vocês é só depositar na minha conta. Vou ficar super feliz. Tá bom? Podem deixar, vou torcer muito por vocês, mas podem fazer o Pix na minha conta, tá tudo certo. Beleza, gente? Então, bora lá, ó. Acabei de ver que alguém colocou aqui que as atividades já estão liberadas, então o GC já mandou a atividade para vocês. Desejo que vocês façam, reflitam, não façam a atividade de Ikigai correndo, faz com calma, pensa, reflete, mas entrega antes do prazo para não ter problema. Beleza? O status boulder a gente vai disponibilizar amanhã, tá bom, galera? Com certeza a gente consegue disponibilizar amanhã. Segurem a emoçãozinha de vocês, segura a ansiedade, guarda ela, fala, gente, fica aqui, dorme tranquilo, amanhã a gente conversa de novo, tá bom? Mas aí a gente libera amanhã. Bora tirar foto, bora abrir câmera, quem puder abrir câmera.
Ó, obrigado pelos elogios sobre os encontros aí, as nossas aulas. Fico feliz. Esse reconhecimento também faz parte. Deixa eu só ajustar aqui, gente, para não dar tilt, tá? E aparecer mais gente. E que eu quis fazer não deu certo, vamos fazer agora. Ih, peraí. Ó, um segundinho só para não ficar aparecendo aqui na frente da gente as palavrinhas do chat. Peraí, agora vai. Então, bora lá, gente. Aquele sorriso mega inteligente, cheiroso, bonito. Ó, tem uns rostinhos novos aí que eu tô vendo, hein? Tô feliz. Ó o Caian, todo feliz ali. Ô, Caian, que bom que você tá aqui com a gente. Outro dia você tava no desespero, né? Bora lá. Sorrisão, gente. 1, 2, 3, sorriso. Vamos pra foto. Beleza. Vamos fazer mais uma. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Se precisa. Não, vamos fazer mais uma agora, vai. Algumas pessoas já fecharam aqui, outras já apareceram. Bora lá. No 3. 1, 2, 3. Peraí. Segura a emoção que apareceu um balãozinho aqui. Vai embora, balãozinho. Pronto. 3, 2, 1. Bora lá, sorrisão. Ah, que legal, Rafael também abriu a câmera lá. Muito bom. Gente, muito obrigado. Fiquem bem. Ótima noite. Bom descanso a todas e todos. Até amanhã, gente. Tchau, Márcio. Tchau, galera. Boa noite. Até amanhã. Obrigada, Falou. Márcio. Tchau. Obrigado a Boa noite. vocês. Tchau. Tchau. Bom descanso a todos. Igualmente.